Oh, seja muito bem-vindo! Eu sou o professor Carlos Weinartz e você está no Física em Box. Então, hoje eu quero conversar com você. Observa essas duas imagens. Na primeira nós temos ali uma pessoa que vai atirar de arco e flecha. E na segunda nós temos três comportas abertas de uma usina hidrelétrica. E eu te pergunto, o que essas duas imagens têm em comum? O que essas imagens apresentam em comum é o armazenamento de energia potencial, no caso da usina hidrelétrica gravitacional e no caso do aparelho de arco e flecha, energia potencial elástica. Então, para disparar a flecha, que é a primeira imagem que nós temos ali, nós precisamos armazenar no arco energia potencial. Essa energia será transformada posteriormente em energia cinética, que será entregue à flecha. E numa usina hidrelétrica, para que ela funcione, nós precisamos ter água represada num local mais elevado, ou seja, com uma certa altura, para que essa água caia, se transforme em energia cinética e aconteça o processo de geração de energia. Mas eu te pergunto, você sabia que na eletricidade nós também armazenamos energia elétrica? Sim, é através do uso de um dispositivo chamado de capacitor. Mas vamos soltar a vinheta e depois dela vamos saber tudo sobre capacitores, beleza? Então, solta o som aí. Vamos falar já sobre capacitores, mas antes eu queria te fazer um convite para que você me siga no Snapchat, porque lá eu vou fornecer uma dica por dia do conteúdo de física. Os meus alunos, vários deles já estão me seguindo, recebendo essas dicas do conteúdo que a gente está estudando. Mas se você então está chegando aí pela internet, né, pode estar recebendo, porque está se preparando aí para as suas provas, se preparando para o vestibular, então me acompanha e receba uma dica por dia do conteúdo de física. Eu tenho certeza que essas dicas são valiosas e podem te ajudar muito. Então tá aí o códigozinho c.mainardes do Snap, que você pode me ajudar. Também antes de começar a aula, gostaria de pedir aí o seu like para ajudar o canal, para dizer que você gosta das aulas. Também pode compartilhar com seus colegas e se tiver alguma dúvida a respeito do conteúdo dessa aula, coloca ali embaixo, a gente responde sempre. Agora vamos lá, vamos bater um papo sobre capacitores. Olha só, o capacitor é um dispositivo usado para armazenar energia elétrica. Então ele guarda energia elétrica e essa energia ela vai ser usada no momento adequado. Nós temos como exemplo o flash das máquinas fotográficas. Hoje em dia todo mundo usa smartphone, já não tem mais esse negócio de flash. Dependendo da pessoa, nem sabe mais o que é flash, mas o flash das máquinas fotográficas, eles são obtidos, né, que é aquele clarão de luz, através do uso de capacitores que armazenam energia potencial elétrica e descarregam rapidamente. Também o desfibrilador, quando a pessoa está tendo um ataque aí cardíaco, muitas vezes precisa receber um choque elétrico, então o desfibrilador funciona com base no uso de capacitores. O no-break, que é um aparelho utilizado ligado aos computadores para quando falta energia, ele suprir a energia por um certo tempo, pelo menos até poder salvar os arquivos que estão abertos. E o estabilizador, que estabiliza a corrente elétrica. São alguns exemplos práticos no uso de capacitores, certo? Agora vamos entender como é que é esse negócio aí, o capacitor. Um capacitor ele é composto do que a gente chama de duas armaduras. Essas armaduras, elas armazenam carga positiva e carga negativa na mesma quantidade. Então, se você olhar ali o desenho, o princípio de funcionamento de um capacitor é você ter um condutor A, que armazena a carga positiva, e um condutor B, que armazena a carga negativa em mesma quantidade.
E observe as linhas de campo elétrico que saem da armadura A para a armadura B. E a gente diz que a energia ela fica armazenada nesse campo elétrico que existe entre as armaduras. É claro que a evolução a respeito das armaduras levou a vários tipos de capacitores. Existe o capacitor de placas paralelas, que é o que a gente vai falar nessa aula. Existe o capacitor cilíndrico, o capacitor esférico. Esses três são os mais importantes. Observa ali um exemplo de capacitor de placas paralelas de uso didático. Esse capacitor, então, as placas ali são redondas e elas estão separadas por uma certa distância. Esse capacitor é utilizado em escolas para experimentos de capacitância, certo? Mas os capacitores que se acham no mercado, que você pode comprar numa loja, estavam no exemplo da nossa imagem aqui, retornando então. Esses são os capacitores de uso comercial que se encontram nas lojas por aí. Agora vem comigo, vamos falar a respeito do conceito de capacitância. Então, a capacitância é a razão entre a carga elétrica e a diferença de potencial que a gente coloca entre as placas ou armaduras, certo? Então, observe, na equação que eu coloquei ali, a letra C é de capacitância, Q de carga elétrica e V de diferença de potencial. Também as respectivas unidades para capacitância é o farad, só que é muito comum utilizar microfarad, nanofarad e picofarad. É o que mais aparece de unidade. Tá? Então não é o farad, mas sim os submúltiplos do farad, que é comum de aparecer aí nos probleminhas. A diferença de potencial é representado pela letra V, a unidade é volts, e a carga é representado pelo Q, pode ser minúsculo, às vezes pode ser maiúsculo, e a carga é dada em coulombs, certo? Aqui observe que eu coloquei ali uma coisa, um chamado de importância, que a capacitância não depende da carga e também não depende da diferença de potencial. Cuidado com isso no vestibular, principalmente quem estiver fazendo, pode ter questões que venham falar que a capacitância depende da carga, depende da diferença potencial e não depende, tá? Não depende. Então, depende do quê? Né? Do que depende a capacitância? A capacitância depende da geometria do capacitor, então depende da geometria e de um material que nós colocamos entre as placas do capacitor, que será discutido numa outra aula de capacitância, mas que se chama de elétrico, tá ok? Agora acompanha aqui, ó. Vamos em frente e vamos resolver uma questão, uma aplicação sobre capacitor. Então veja só, o capacitor de armazenamento de um chip de memória RAM, né, um chip de memória do computador, tem uma capacitância de 55 vezes 10 elevado a menos 15 farad. Se o capacitor é carregado com 4 volts, quantos elétrons em excesso existem na placa negativa? Então veja, aqui é importante lembrar que a placa negativa tem a mesma quantidade de carga da placa positiva. Quando você determina a carga, você está determinando a carga do capacitor, que é a mesma carga que você encontra numa placa ou noutra placa. Então observe que, pelos dados do problema, nós temos, como foi colocado, capacitância é a carga armazenada pelo capacitor, dividido pela diferença de potencial. Então, observe que nós temos uma capacitância de 55 10 a menos 15, 55 multiplicado por 10 elevado a menos 15, que é igual a carga Q, dividido pelo potencial, que vale 4. Tá? Esse 4,0 pode colocar 4, não tem problema nenhum. O 4 divide o Q, vai passar multiplicando, então nós podemos dizer que Q é igual a 55 vezes 10 a menos 15, que fica multiplicado por 4. E observe aqui que nós teremos um Q, então, que vale 55 vezes 4 é 220, 10 na menos 15 coulombs. Bom,
eu encontrei a carga do capacitor, mas essa não é a resposta que nós devemos dar ao problema, porque ele pergunta quantos elétrons em excesso existem nessa placa negativa. Então, lembro a você que a carga elétrica está associada ao número de elétrons, né? Um corpo, quando está carregado, a carga que ele tem está associada ao número de elétrons que ele contém em excesso. E a carga, então, será dada por E, que é a carga elementar. O valor do E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, vezes N, que é justamente essa carga em excesso. Então, eu tenho aqui 220 vezes 10 elevado a menos 15, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, multiplicado pelo N. Tá? Então, isolando o N, nós teremos 220, que multiplica 10 na menos 15, sobre 1,6 vezes 10 na menos 19. E aqui eu gostaria que você visse o seguinte, olha só, nós faremos essa divisão aqui, que é o 220 por 1,6, batendo na calculadora, essa resposta é 220 divide por 1,6, 125. Então, olha só, dá um valor bonitinho, 125. Eu tenho aqui 10 a menos 15, 10 a menos 19, vai passar para o numerador, então vira mais 19. E esse N é 125. 10 menos 15 com 10 a mais 19, repete a base 10. Somamos 19 positivo, 15 negativo, 4. 125 vezes 10 a quarta elétrons. Então tá aí, essa é a resposta. Deixa eu dar aqui um destaque para essa resposta. Encontramos a carga na placa negativa. Não vai embora, continua comigo. Vamos ver mais um pouquinho de conteúdo aí. Vamos ver como é que seria a equação do capacitor plano, o capacitor de placas paralelas. Esse capacitor de placas paralelas, então, nós temos que a capacitância é dada por essa equação aqui, ó. Capacitância E0, que se chama constante de permissividade elétrica. Esse valor apresentado ele é para o vácuo. E ele vale 8,85, 10 a menos 12 farad por metro. Então, nós temos a capacitância, que é igual a esse E0, vezes a área, ela é diretamente proporcional, então, à área, inversamente proporcional à distância entre as placas. Como está colocado aqui, que a capacitância é diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à distância e diretamente proporcional ao valor do material dielétrico. Por quê? Porque quando nós temos um dielétrico, nós multiplicamos esse E0 pelo valor do dielétrico que se encontra em tabela, mas como eu disse, mais à frente, em outra aula, a gente bate um papo sobre o dielétrico. Bom, observa aqui então, vamos fazer um exercício envolvendo o capacitor de placas planas. Um capacitor plano de dimensões 3 vezes 2 centímetros, então ele é um capacitor retangular, está ligado em uma fonte de 50 volts e suas placas estão separadas por uma distância de 0,3 milímetros. Sendo a constante de permissividade elétrica no vácuo 8,85 10 a menos 12, determine a quantidade de carga elétrica armazenada nas placas de tal capacitor. Então, primeiramente, observa que nós vamos calcular a capacitância desse capacitor com base na sua geometria. Então, como é um capacitor plano, a capacitância será dada por E0 multiplicado pela área dividido pela distância entre as placas. Eu vou fazer aqui o cálculo da área, porque a área, sendo um retângulo, é base multiplicado por altura. E essa área, então, tem como base 3 centímetros. 3 centímetros, quando a gente passa para metros, nós multiplicamos por 10 a menos 2. Então, eu tenho 3, 10 a menos 2 e 2, 10
a menos 2. E essa área é 3, que multiplica 2. 6, 10 a menos 2, 10 a menos 2, 10 dá menos 4 metro quadrado. Sistema internacional, hein? Não se esquece, se fizer isso aqui em centímetros, erra a questão. Então, é muito importante, tem que trabalhar no sistema internacional. Capacitância, então, 8,85, 10 elevado a menos 12. Olha só, multiplicado por 6 vezes 10 a menos 4, dividido pela distância de 3 milímetros, ou melhor, 0,3 milímetros. 0,3 milímetros é 3 multiplicado por 10 a menos 4 metros. Então, atenção, 3,10 a menos 4 metros é 0,3 milímetros. Observe que podemos aqui simplificar. Eu tenho 10 a menos 4, simplifico com 10 a menos 4. Também tenho 6 e 3, simplificando aqui fica 2. E eu tenho 2 que multiplica 8,85. Então eu preciso dobrar esse valor. E eu vou ter uma capacitância de 8,85 multiplicado por 2. Isso aqui dá 17,7 vezes 10 elevado a menos 12 farad. Tá? Então, eu encontrei a capacitância, mas observe que o problema é que a quantidade de carga. A quantidade de carga, nós vamos encontrar do seguinte modo. Capacitância é a carga sobre a diferença de potencial. Então, como eu quero a carga, observe que eu substituo 17,7 vezes 10 elevado a menos 12, que é igual à carga que eu procuro sobre a diferença de potencial que o problema fornece. Esse capacitor foi ligado numa fonte de 50 volts, substituímos aqui. Esse Q, então, passa a ser 17,7, 10 a menos 12, que fica multiplicado por 50, e esse Q será igual a... Gente, atenção, multiplicando 17 vezes 50, 17 vezes 50, o resultado que nós vamos encontrar para isso é exatamente 885 vezes 10 elevado a menos 12. Então, escrevendo isso aqui, né, carga é coulombs. Escrevendo isso aqui, então, com uma cara de submúltiplos, nós temos 885. 10 a menos 12 é pico, P minúsculo, então, coulombs. Tá aí, deixa eu dar um destaque para a minha resposta. Tá aqui a resposta, então, destacada. Beleza? Bom, essa foi nossa primeira aula de capacitores. A intenção era tratar até a equação do capacitor plano, foi o que a gente fez. Se você gostou, like aí para nós. Também pode compartilhar. Se tem dúvidas, pergunta que a gente responde. Falou? Fico muito honrado com a sua presença, muito feliz mesmo, felizão. Espero ter contribuído com você. E vem para nossas próximas aulas aí. Vou ficar esperando por você. Valeu, forte abraço!